fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Amém, prontos? Vamos com a mensagem. A mensagem de hoje está intitulada Celebre a vida. Celebra a vida. E vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, Mateus capítulo 28, e vamos a ler dos versos 1 ao 7. Mateus 28, versos 1 ao 7. Diz: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendeu do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois imediatamente e dissei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. O que significaria para mim ou para você se seus entes queridos ressuscitassem? Você está no velório de um ser querido que morreu, está 2 dias no velório, está com essa angústia, sai do local e saindo do local, você encontra esse ente querido ressuscitado. Qual seria a sua impressão? Como que você se sentiria? Se você pudesse entender esse quadro, essa imagem, eu acho que poderia ajudá-lo a compreender o que os discípulos sentiram quando viram a Jesus ressuscitado na primeira Páscoa. Nesse domingo que o Senhor se levantou de entre os mortos, porque para eles já estava tudo perdido. Para eles, Jesus tinha morrido. E de repente, no domingo, eles ouviram um som novo e eufórico no meio do silêncio. A morte havia sido derrotada. Seu poder da morte havia sido revertido. Olha como o apóstolo Paulo escreve o seguinte. 1 Coríntios capítulo 15, verso 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Então, um dos aspectos do cristianismo, comparada a qualquer outra religião, a qualquer outro movimento de fé, é que, na verdade, a origem desta reunião, que nós estamos aqui nesta tarde, celebrando a Páscoa, é um evento particular, é um evento que faz a diferença. Olha, isso não acontece no judaísmo, não há ressurreição no budismo, não há ressurreição no islamismo, nem no ateísmo. E de acordo ao Evangelho de Mateus, que nós limos agora, numa manhã de domingo, as mulheres encontraram o túmulo vazio. E elas foram instruídas a contar aos outros que Jesus havia ressuscitado. E eu me faço uma pergunta. Por que Deus ordenou que as mulheres espalhassem o boato? Não sei, mas o boato tinha que se espalhar rápido, verdade?
elas foram ordenadas a retornar e contar aos discípulos. Agora, você imagine que a ordem fosse dada para os homens. Vai e pergunta para o homem: aconteceu algo? Não sei. Sim, eu lembrei. Eu fui no túmulo. Ele ressuscitou. Pronto. Por isso que Deus encomendou às mulheres. E não vou dizer mais porque vou me meter em encrenca. A maioria são mulheres aqui, Mas vamos. Então, elas tiveram um encontro com Cristo, com o Cristo ressuscitado, que foi caracterizado por uma conversa impressionantemente breve e rápida. Eles não ficaram a ter aí a falar demais, não. Olha o que diz a Escritura. Mateus capítulo 28, versos 8 e 9. Nova versão transformadora. As mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. As mulheres estavam devastadas. As mulheres amavam a Jesus. Diz a Escritura que elas foram ao túmulo, a pedra tinha sido removida e um anjo estava sentado sobre a pedra. E disse: não procurem entre os mortos aquele que está vivo. E enquanto o anjo falava, de repente aquele rabino que elas amavam, que elas tinham visto morrer, que elas tinham visto ser enterrado, apareceu-lhes ressuscitado. E alguém, se não conhece a história, pode se perguntar: que explicação surpreendente Jesus daria a essas mulheres para marcar esse momento? E sabe você o que Jesus fez? Jesus disse que as cumprimentou. Tudo que Jesus disse para elas é: olá, meninas. Pronto. Olá, meninas. As cumprimentou, diz aqui a Escritura. E aqueles de nós que estamos do outro lado, que lemos as Escrituras, muitas vezes podemos esquecer quão difícil foi para os discípulos acreditarem, porque o próprio túmulo vazio não os convenceu. O túmulo vazio apenas significava que Jesus não estava lá. Que Jesus não estava lá. Alguém podia ter tirado o corpo do túmulo, não necessariamente que ele tinha ressuscitado. Eles não podiam acreditar. Eles tinham visto morrer a Jesus. Eles tinham visto ser colocado lá dentro do túmulo. Então, para convencer esses céticos discípulos, seriam necessários encontros íntimos, encontros pessoais com eles. E o Senhor Jesus, que tinha sido seu mestre por 3 anos, ele faz isso. Ele faz isso. Nas 6 semanas seguintes, aqueles que são bons na matemáticas, 1 mês e meio, verdade? Durante as próximas 6 semanas, Jesus les proporcionaria exatamente isso: encontros pessoais. Não havia anjos cantando louvores nos céus. Não havia reis trazendo presentes, como foi quando nasceu o Senhor Jesus, não. Jesus apareceu nas circunstâncias mais comuns. Por exemplo, em um jantar privado, quando 2 homens estavam caminhando tristes, quando uma mulher estava chorando em um horto,
quando alguns pescadores estavam trabalhando no lago. E em todas essas aparições do Senhor Jesus ressuscitado, havia uma qualidade caprichosa. Como que se Jesus desfrutasse agora da sua liberdade, que dava para ele seu corpo ressuscitado. Por exemplo, Lucas. Lucas conta a história de uma aparição repentina do Senhor Jesus Cristo a dois discípulos melancólicos, dois discípulos tristes que estavam caminho a uma cidade chamada de Emaús. Lá Jesus aparece para eles. Esses senhores sabiam que as mulheres haviam falado, haviam contado que o túmulo estava vazio. Eles tinham escutado também que Pedro dava testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas quem podia acreditar nesses boatos? A morte não é irreversível por definição? Quando nós falamos morte, significa tudo acabou. Tudo acabou. E Jesus, que caminhava com esses dois homens, caminho a Emaús, vá com eles e senta à mesa com eles. E quando os dois retornam rapidamente para Jerusalém, eles descobrem a 11 discípulos que estão reunidos a portas fechadas, assustados. Porque, segundo eles, o plano redentor do Senhor havia falhado. Os discípulos não entenderam que Jesus tinha que morrer e depois ressuscitar. Então, estes dois homens contam a história incrível que Jesus apareceu do lado deles e confirma o que Pedro já sabia, que Jesus está vivo. E sem aviso, enquanto eles estavam ali discutindo, o próprio Jesus apareceu diante deles. E disse para eles: Ei, eu não sou um espírito. Olha as minhas mãos. Olha os buracos nas minhas mãos. Olha as cicatrizes. Sou eu. Mas ainda as dúvidas permaneciam nos discípulos. Então Jesus faz algo. Ele concorda em comer um pedaço de peixe grelado. Os espíritos não comem peixe, verdade? Então ali Jesus comeu o peixe. Não sabemos que peixe, talvez ele comeu salmão. Talvez ele comeu sushi. Talvez o início do sushi foi ali. Não sei, mas vou pesquisar se foi verdade. A Bíblia não diz nada disso. Mas as coisas continuam assim por quase 6 semanas. 1 mês e meio. Jesus aparece e desaparece. Aparece e desaparece. E não são aparições espectrais, aparições que dão medo, não. São encontros de carne e osso. E isso é o mais maravilhoso. Jesus deu prova da sua identidade, porque nenhuma outra pessoa viva tem cicatrizes da sua crucifixão. Porque aquelas pessoas que morrem por causa de uma crucifixão, pois pode ser que morrem por causa de asfixia ou podem morrer por causa da tortura. Mas ninguém está ali caminhando, exibendo as suas cicatrizes da sua crucifixão. E no caso suspeito de Tomé, ele faz um convite pessoal para ele. Tomé, vem e coloca o teu dedo no meu buraco. Então, presume-se que as aparições de Jesus foram aproximadamente 12, para pequenos grupos,
para pessoas que estavam dentro de casas, as portas fechadas. E embora esses encontros privados foram a fortalecer a fé daqueles que já acreditavam em Jesus. Mas escuta o que eu vou te dizer. Não há na Bíblia nenhum registro de que um não convertido tenha visto Jesus ressuscitado. Não há nenhum registro. Nenhum descrente viu Jesus ressuscitado durante aquele mês e meio. Jesus não ressuscitou dos mortos e foi diretamente para os céus. Não, ele ficou 6 semanas, 1 mês e meio, e não se deixou ser visto por nenhum descrente. E foi isso que sempre me encheu de perguntas. Por que Jesus limitou as suas aparições somente para os seus amigos? Por que Jesus não fez algo espetacular? Por que Jesus não apareceu no pátio de Caifás? Por que Jesus não apareceu no pátio de Pilatos, onde ele foi julgado? Porque Jesus de repente apareceu e fez como um super-herói. Eu acredito que se Jesus fazia isso, todo Roma acreditava em Jesus. Mas ele não fez. Porque Jesus tem que aparecer a portas fechadas? Por que não aparecer espetacularmente e dizer, aqui estou? A morte não conseguiu me matar. Mas talvez eu tenha uma pequena explicação de por que o Senhor não apareceu diante de todo o mundo. Para que realmente nós possamos entender, através das palavras que o Senhor falou para Tomé. Vamos ler. João capítulo 20, verso 29. João 20, 29, dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus diz, em outras palavras, eu louvo aqueles que não me viram e ainda creem. E ainda creem. Isso é importante para mim. Não vou deixar que me vejam. Não vou fazer com que todo mundo possa me ver, não. Se você me vê, é fácil acreditar. É fácil acreditar. Eu quero que todos possam acreditar sem me ver. No período dessas 6 semanas, entre a ressurreição e a ascensão, ou seja, quando Jesus sobe aos céus, em nenhum momento ele é visto por alguém que não é cristão, que não é crente. Jesus tornou a sua identidade tão óbvia que nenhum discípulo teve o valor de negá-lo. Em suma, qualquer um que visse Jesus ressuscitado perdia a liberdade de escolher entre crer e não crer. Por quê? Porque eles já viram Jesus ressuscitado. Já não tinha essa dúvida de que se Jesus ressuscitou ou não ressuscitou, o dilema acabou. Jesus se tornou indiscutível. Você viu? Eles não precisaram usar a fé, porque somente usavam a vista. E o que acontece com os outros? O que acontece com aqueles que não viram Ele? O que acontece conosco? Que não temos visto a Jesus como viram os discípulos. Que tudo nós temos que acreditar por meio da fé.
todos nós temos que acreditar na fé. Porque você pode dizer, ok, tudo bem, vamos ver. Deixa Jesus aparecer diante de mim e eu acredito. Assim é fácil. Mas Jesus disse, não, não, não. Os sinais seguirão aqueles que creem. Aqueles que creem não seguem os sinais. E o Senhor diz aqui neste versículo, bem-aventurado aquele que não vê e crê. Agora, por que creem vocês que Jesus usou esta estratégia? Ele queria que a igreja se mantivesse ou fracassasse. Em qualquer caso, com base nesses discípulos, nessas poucas testemunhas oculares, que seriam aqueles que falariam para o mundo inteiro. Em 6 semanas, em 1 mês e meio, Jesus decidiu estabelecer sua identidade para sempre, até 2025, que estamos neste ano. Jesus transformou um grupo vacilante de seguidores tímidos e pouco confiáveis em evangelistas corajosos. Em evangelistas que estavam dispostos a dar a sua própria vida por causa de Jesus. Ele transformou a 11 homens que o abandonaram na hora da morte, que saíram correndo, os transformou em mártires, confessando a sua fé em um Cristo ressuscitado. E eu acho que esta é a prova mais convincente da ressurreição. Se caras assim mudaram, é porque eles viram verdadeiramente a Jesus ressuscitado. Foi porque eles tocaram a Jesus. E foi porque eles estavam com Ele. E foi por isso que eles tiveram o valor, a coragem para poder revolucionar o mundo inteiro. Então, para que haja uma ressurreição em sua vida e na minha vida, não precisamos morrer. Não precisamos morrer, não literalmente, mas nós precisamos morrer para algumas coisas. Precisamos morrer, por exemplo, para o egoísmo. Precisamos morrer para o pecado. Precisamos morrer para o medo. Morrer para a ganância. Precisamos morrer para a mesquinharia. Precisamos morrer para muitas coisas. Nós não podemos celebrar a ressurreição sem entender o significado da cruz. Sem entender o significado da cruz, nós não podemos dizer, oh, que linda foi a colheita, ou brotou ali. Mas para poder ter esse brote dessa planta, alguém teve que morrer. Essa semente que foi colocada teve que morrer para poder nascer esse brote, para poder nascer essa planta. E muitos entenderam esse significado. É por isso que, depois da ressurreição, os discípulos estavam dispostos ainda a se deixar matar. A se deixar matar. A vida deles não ficou mais fácil, não. Ele ressuscitou e pronto, a vida é cor-de-rosa. Agora está tudo bem, não. O evangelho é tudo felicidade. Vamos para o céu, sim, porque Jesus ressuscitou, mas o evangelho não é fácil. Eles entenderam que se fosse necessário, eles iam se deixar ainda matar. Eles entenderam que para haver uma ressurreição, era preciso haver uma cruz. Sem a cruz de Jesus, que Ele foi lá para morrer por teus pecados e por meus pecados, sem essa cruz não há ressurreição. Sem essa cruz não há ressurreição. Sem a morte não há vida. Nós não podemos pular a cruz e ir direto para a Páscoa, para a ressurreição. Não, a cruz é necessária.
A cruz foi necessária. Temos que passar pela cruz. E por isso, o cerne do mandamento é o seguinte, Mateus capítulo 16, verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Você terá que morrer, talvez não literalmente, como eu te falei, mas para muitas coisas. Você vai morrer. Você vai morrer para que aquelas coisas que as pessoas vão falar de você. Você vai na igreja. Você é o irmãzinho, a irmãzinha, você é o crente. Muitas pessoas vão tirar sarro de você por seguir a Jesus. Mas vai ter que morrer a essas coisas que as pessoas falam. Você vai ter que morrer para a hipocrisia. Você vai ter que morrer para o pecado. Vai ter que morrer em alguma maneira, em alguma forma. Por quê? Porque a cruz é um lembrete de que algo em nós deve morrer se nós quisermos celebrar a ressurreição. Mas a ressurreição só é valorizada se entendemos que primeiro houve uma cruz. É preciso morrer. Jesus foi na cruz e ele morreu lá. Se nós não entendemos o que é a cruz, realmente nós não seremos dignos de poder celebrar a ressurreição. Quero te perguntar algo. O que faz de um lugar um lar? O que faz de um lugar o nosso lar? O que faz que os discípulos estivessem em um momento com medo de morrer, para que depois, de repente, quando eles veem a Jesus ressuscitado, agora eles decidem que esta terra não é seu lar. Que eles estavam dispostos a morrer porque seu lar estava lá nos céus. O que torna algo um lar? Um hogar. Lar, deixa-me dar a definição para vocês. Lar é o lugar onde nós estamos seguros. Onde nós nos sentimos seguros. É o lugar onde a nossa verdadeira história começa. É o lugar onde mais ninguém pode nos incomodar. Aqueles que de pequenos, de crianças, sofreram bullying e gimé. O seu desejo maior era poder chegar em casa. Poder chegar no seu quarto. Ficar lá onde os valentões não pudessem chegar. É um lugar seguro. Quando você está em casa você se sente livre. Verdade? Não me fale como que você anda dentro da sua casa, porque é a sua privacidade. Mas esse é o lar. Esse é o lugar seguro. A casa, o lar, é o lugar ao qual alguém pertence. Amém? Se existe Deus, se existe um Deus, nós temos a esperança de ter um lar. Mas se Deus não existisse, se não houvesse ressurreição, a Páscoa é simplesmente uma zombaria. Então nós seríamos uma raça sem lar, sem teto, sem uma casa, como Jesus prometeu. Olha, quando Jesus ressuscitou, os discípulos perceberam que o mundo não poderia ser o seu lar. Eles queriam pertencer ao lar, onde você pode ressuscitar,
mesmo ainda que tivesse cicatrizes, feridas, e onde pode recomeçar, onde tudo pode começar de novo. A que Deus chama de lar? Você já se perguntou alguma vez? Jesus deu uma pista. João capítulo 14, verso 23. João 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y viremos para él y faremos nele morada. Ou seja, se você aceitou a Jesus como seu Salvador pessoal, se você acredita nele como seu Deus, como seu Senhor, até que nós cheguemos a casa, enquanto nós vivemos aqui nesta terra, Deus decide fazer morada em nós. Deus decide viver em nós. Ele faz lar no seu coração até nós chegar ao nosso lar. É por isso que os discípulos estavam dispostos a se deixar matar, porque sabiam que Deus estava com eles. E se eles morriam, eles iriam diretamente ao lar celestial. Olha o que Jesus disse também. João capítulo 14, versos 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: pois vou preparar-vos lugar. Preparar um lugar para vós. Que tremendo! Que tremendo, irmãos. Esse será o nosso lar. Diz Deus que Ele foi preparar morada para cada um de nós. Não é o sonho americano, não é o sonho europeu, não é o sonho japonês, não. É o sonho divino. O sonho divino que Deus foi preparar morada, lugar para cada um daqueles que acreditam em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Então, a ressurreição, para onde me leva? Para o lar celestial. Para o lar celestial. Saber que Jesus ressuscitou, se levantou de entre os mortos, significa que a morte não pode vencê-lo. Eu vou para o meu lar celestial. Amém? E para ir acabando, a base de toda fé é o túmulo vazio. É o túmulo vazio. Porque se não houver um túmulo vazio, e se por acaso, algo que não vai acontecer, se por acaso naquele túmulo, onde se diz que Jesus foi enterrado, encontrassem ali um punhado de ossos, isto que nós estamos fazendo seria uma piada muito ruim. Por quê? Porque teremos desperdiciado o nosso tempo, nos congregando, adorando a um Deus que nunca ressuscitou. Porque seria igual a todos os outros líderes religiosos. Falaram palavras bonitas, morreram e ali acabou. Mas a diferença é que o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, depois de morrer na cruz, foi levado no túmulo. E como lemos ao começo da palavra, da mensagem, quando as mulheres foram a ver, o túmulo estava vazio. Porque Jesus tinha ressuscitado. Amém? A minha esperança, eu acredito na ressurreição porque a minha esperança é que um dia, seja que eu parta primeiro ou vocês, um dia eu vou ver vocês. Eu vou ver meus seres queridos. Ainda que tenham morrido por câncer, por uma metástase, por Covid, por uma sentença de morte, por qualquer coisa, se nós temos acreditado em Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador, nós temos a esperança de poder nos volver a ver.
de poder nos encontrar mais uma vez. Olha o que o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios, capítulo 15, versos 55 ao verso 57. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 55 ao 57. Diz o seguinte: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, senhoras e senhores, aqui em Chincheiro e no mundo, aqueles que nos veem através da internet, nos países que falam espanhol, português, nos continentes ao redor do mundo, vamos celebrar hoje que depois de 2025 anos, em um domingo como este, o Senhor se levantou dentre os mortos, que o túmulo está vazio, que não está mais ali, porque o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, se levantou dentre os mortos para nos dar vida eterna para todos aqueles que acreditam nele como seu Senhor e como seu Salvador. Quantos de vocês acreditam em Jesus? Quantos de vocês acreditam que tem um lar lá esperando nos céus? Amém? Amém, vamos, levántate, fica em pé, por favor, e vamos a celebrar ao Senhor, vamos a celebrar ao Rei dos Reis. Vamos, dá uma salva de palmas, àquele que morreu na cruz, mas que não ficou na cruz, sino que se levantou dentre os mortos, que vive. Vamos, celebra, porque hoje é Páscoa, hoje é o dia da ressurreição, é o dia em que o Senhor se levantou dentre os mortos. Vamos, não deixa de celebrar, celebra a Deus. Vamos esperar um pouquinho aqui. Quando nós celebramos algo, celebramos porque estamos contentes. Quando celebram o teu aniversário, você fica contente. Mas sabe, parece que estamos celebrando a sexta, onde Jesus está na cruz, coitadinho, todos tristes. Celebrar é alegria, celebrar é um sorriso no teu rosto, celebrar é que do profundo do teu coração sai essa alegria de que meu Salvador, meu Senhor se levantou dentre os mortos. Assim que vamos, se em realidade você acredita que Jesus é o teu Salvador e que você tem vida eterna, vamos a celebrar ao Rei dos Reis. Agora sim vamos a dar uma salva de palmas forte, com alegria, que isso se possa mostrar no teu rosto, que isso se possa mostrar na tua atitude ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que se levantou dentre os mortos, aquele que vive, aquele que deu todo por você. Você e eu não merecíamos, mas Ele deu a sua vida por você. Celebre, vamos a celebrar. Deus está vivo, Jesus está vivo. Amém, aleluia. Aleluia. Mas se tiver alguma pessoa nesta tarde aqui no salão, ou alguém que está nos assistindo pela internet, que não tem essa alegria, porque não tem essa seguridade, que se você morrer hoje, você não tem um lar, você não tem essa seguridade de que iria à presença do Senhor. Eu quero te convidar a que possas abrir o teu coração e possas receber a Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. Não uma religião, porque a religião não salva. Não o nome de uma igreja, porque nenhuma igreja pode te salvar. Só Jesus que foi nessa cruz, que foi levado ao túmulo, e que ao terceiro dia o túmulo estava vazio, porque Jesus ressuscitou para te dar salvação e vida eterna. Então eu quero que pedir
para que todos nós, se você aceitou a Jesus, não importa, vamos a dar uma palavra de aliento. Se alguém não tem recebido a Jesus, repete comigo esta oração. Aqui que estão lá em suas casas, repete também esta oração. Vamos, fecha teus olhos, um sinal de reverência, e vamos a fazer esta oração. Repete comigo. Senhor, nesta tarde eu abro o meu coração e te convido, entra no meu coração, muda a minha vida, perdoa os meus pecados. Eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você fez essa oração, a Bíblia diz que agora você é filho, filha de Deus. A Bíblia diz que se você morrer em qualquer momento, você irá diretamente à presença do Senhor. Não existe um purgatório onde Deus vai colocar num balanço suas obras boas, suas obras más. Não. Você aceitou a Jesus. Você aceitou a Jesus. E a Bíblia promete que você tem vida eterna, que você tem um lar. Deus está preparando um lar para você lá. Amém? Eu quero orar por todos vocês para terminar. Senhor, obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos. Obrigado, Senhor, porque hoje, 2025 anos depois, nós podemos celebrar, Senhor, a Páscoa. Nós podemos celebrar a ressurreição de Cristo Jesus. Oh, obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos. Obrigado, Senhor, porque no teu amor, na tua misericórdia, Senhor, oh Deus, oh Senhor, te placeu nos escolher para ser teus filhos, tuas filhas. Oh Senhor, maior prazer não há, oh Deus. E queremos nesta tarde, Senhor, oh Deus, te agradecer, Senhor, oh Deus, por tanto amor, por tanta graça, por tanta misericórdia, em nome de Jesus. Senhor, que toda honra e que toda glória, Senhor, seja somente para ti, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos a celebrar mais uma vez ao Senhor. Dá uma salva de palmas para Ele. Amém. Vamos, celebra. Vamos começar. Vamos a celebrar ao Senhor com esta música também. Com alegria. Com alegria. Celebra,
nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.